Oi, Boa pode falar. noite. Boa noite, Helena. Você falou aí a respeito que o seu formulário da prova vai ser tipo aquele que nós mandamos o desafio nossa nota máxima. É, Eu senti dificuldade para poder mandar aquilo e, sinceramente, eu não sei se ele realmente você recebeu ou não. Eu mandei, inclusive, várias vezes, porque aham, houve dificuldade para mandar dentro daquele formulário que você mandou. E eu não sei se você recebeu, porque eu não recebi nenhuma confirmação de que chegou para você, entendeu? entendi, entendi. Tá, não, mas então o que que eu vou fazer? Então, de repente, eu vou fazer eu vou fazer uma prova tipo fake, só para acesso de sistema, para a gente fazer uma validação, para ver se dá tudo certinho, daí para a gente evitar erro, tá? Então, daí eu peço ajuda para vocês. Ó, pessoal, ajuda lá, tal. Não precisa todo mundo. 4, 5, 6 pessoas ajudarem, entrarem lá, preencherem. Ah, não, tá validado, tá ok o formulário. Tá? Eu faço essa validação antes, beleza? Ô, Jeff, Porque a primeira prova É. o formulário estava muito simples para enviar. Eu não sei se para você foi pior, mas aquele da primeira prova estava bem simples, estava foi bem tranquilo para enviar. Então, então, a ideia é que seja exatamente igual à primeira prova, mas eu só quero adicionar a, o envio do e-mail para você receber o e-mail que você para você receber o e-mail de que você mandou, entendeu? a confirmação, né, pessoal? Foi. Entendi. Isso, a confirmação. Porque daí você tem a confirmação lá. Porque quando você tem a confirmação, porque o que, que aconteceu, pessoal? Eu recebi um monte de mensagem. Pô, professor, ó, eu mandei lá, veja lá se recebeu, eu mandei, coisa e tal. Entenderam? Então, aí, ou seja, se você manda e recebe lá no e-mail, ah, recebi tua prova, tá tudo ok, tudo certinho, o aluno fica mais tranquilo. Pois Né? é, pessoal. A dúvida que a Helena teve foi a minha também. Eu não sei se recebeu o meu formulário. Isso aí não vai aparecer naqueles pontos lá no painel lá do Pitágoras, né? Não, Porque calma lá, vamos por partes. O desafio nota máxima, pessoal, era 400 pontos, ou seja, era uma questão na prova oficial. Então, eu não vou lançar nota para vocês antes? Não, não vou, porque era o desafio nota máxima era da oficial, tá? Agora, vamos falando em nota e tudo mais. Pessoal, vocês têm, porque eu preciso lançar aí no sistema, né? Então, vocês me ajudem, eu ajudo vocês. A unidade 3 e 4 eu preciso que vocês fechem ela impreterivelmente até dia 30 de maio, até no sábado. Tá, 31, domingo, tá? Deixa eu ver se domingo é 31, deixa eu só confirmar aqui, não eu falo uma data maluca aqui, vocês me pegam depois. Não, 31. Ok, 31 de maio. Eu preciso que vocês me ajudem e fechem o AVA até 31 de maio. Por quê? A nota do AVA vai ser a nota da parcial. Pronto, fechou. Pego, lanço lá. Não vou dar mais uma atividade a mais para não sobrecarregar vocês. Vocês já vão ter as provas e tudo mais, né? Então, e a prova, eu já devo lançar essa prova no início de junho. Eu já mando para vocês, aviso no grupo lá, ó, pessoal, a prova está lá no AVA e posto o link da prova no grupo de WhatsApp, sem problema nenhum. Todo mundo recebeu todo mundo recebeu ali pelo grupo, né? Então dá para a gente usar para vocês terem tipo uns 10 dias para fazer a prova. Mas para fazer, nós vamos até antecipar alguns dias aí, deixar mais tempo aberto para que ninguém tenha problemas. E daí quem tiver problema, vocês têm, na verdade, do dia 4 ao dia 10, será aquela janela lá para fazer as provas blends, interativas, etc, etc. Tá? Então, depois disso, daí 11 é feriado, e daí tem 12, né? Aí tem ali dia 12, que é uma sexta-feira. Então, eu vou lançar a prova para pegar, vocês me entregarem no começo da semana seguinte, depois. Então, a gente pode fazer o seguinte:
nós podemos até fazer, se vocês verem necessidade, nós podemos fazer não uma aula, vamos chamar de nome chique, vamos ficar chique esse negócio. A gente faz uma live, tá? Fazemos uma live para quem tiver dificuldade, alguma coisa, para envio do formulário, qualquer coisa, se for o caso. Ou pode me chamar pelo WhatsApp, que eu tenho atendido todo mundo, enfim, para que todo mundo consiga cumprir a data da prova. É muito importante isso, tá? Quem não fez a primeira prova, daí tem segunda chamada, segue os dados do calendário, tá, pessoal? Jeff, Oi? só uma dúvida aqui. O pessoal já passou a diretriz, como que vai ser essa prova blended, online aí? Como é que vai ser? Se vai ser na mesma dinâmica que os professores estão adotando? Ou a gente vai responder no AVA? Alguém já falou alguma coisa com vocês aí? Pois é, eu não sei te dizer isso aí. Eu até falei, ó, eu chutei o que poderia ser. Mas nós não temos a informação oficial, tá? A gente não sabe, eles não falaram para nós. Então, assim, o que eu acho que vai ser é isso aí, o chute que eu dei. Abre a janela. Ó, a tua prova, por exemplo, é hoje. Faz de conta, estou chutando um número, tá? Dia 8 às 19 horas. Você vai fazer a prova e você tem das 19 até 21. Aí abre lá, você tem aquela janela. Você tem 2 horas para responder o formulário que vai estar né? A prova que vai estar lá no AVA, sei lá. Eu acho que provavelmente vai ser o AVA, porque é a ferramenta que os caras usam, né? Então. Jefferson, mas isso é muito complicado, porque a instabilidade da internet no Brasil é um negócio maluco. Então, quer dizer, Sim, se o sim. cara está sem internet, fudeu, ele perdeu a prova. Nem só a internet, né, Helena? Esse AVA aí também, esse portal deles aí é uma beleza. Tem dia que pega, tem dia que não pega, então nós estamos ferrados, né? Tá, mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Como diria o filósofo Jack o Estripador, vamos por partes. Um braço, uma perna. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser, tá? E vamos esperar para ver o que eles vão falar para a gente, ó, como é que vai ser. Ó, vai ser assim, tal, tal. Quem tiver problema, vocês têm lá o grupo, tá? Depois, passado a prova, me fala. Ó, professor, eu tive problema assim, assim, assado e tal, né? Por que eu estou falando isso? Porque aí eu vou correr atrás para ver o que eu posso fazer para ajudar vocês. Tá? Mas assim, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Tentei entrar no AVA, não deu pau. Print na tela. Dá print na tela e vai guardando os prints. Por quê? Porque daí você tem como provar, tipo, eu não fiz ok, não é culpa minha, é culpa do sistema. Entenderam, pessoal? Tá? Mas mesmo assim, vamos esperar, vamos aguardar. Passado isso, professor, eu tive problema, tal, me dá esse retorno. Ó, mesmo a nossa matéria vai ser a AMI, a AMI, quem vai fazer a prova de resistência sou eu. Então isso, mas eu estou falando então das outras, eu me proponho a ajudar vocês. Professor, eu sou de mecânica, ajudo, produção, civil, ajudo vocês todos, tá? Me passa o problema, eu corro atrás para tentar ajudar vocês a solucionar, né? Boa vontade não vai faltar, beleza, pessoal? Bom, professor, a gente pegou aqui, alguns entraram aí, pegou o assunto no meio. Com relação às provas, o que é? Tá. Então, vamos lá. Só repetindo, daí para a gente ir para a nossa aula, senão vocês me quebram a perna. Sobre a nossa prova, ela vai ser no mesmo modelo que foi a prova passada. Resistência, tá? Formulário, vou dar um prazo aí de 10 dias para vocês. Uma semana, 10 dias, vocês vão ter um prazo. Como que eu vou fazer as questões? Baseado nas questões que a gente viu em sala de aula, material que vai para o AVA depois, todo sábado, domingo eu tenho atualizado lá, colocado tudo no AVA. Então esse material vai estar lá. Então vocês vão ter como acessar. Aí vamos pegar uma questão que a gente viu aqui na nossa aula. Só que ela vai ser igual? Não. Ela é igual ao modelo, só que eu vou trocar os dados.
né? Por exemplo, a força na questão é 100. Eu vou colocar lá 130 na força. O diâmetro é 15. Eu coloco um diâmetro de 20. Eu vou fazer esse tipo de alteração. E essa vai ser as questões que a gente vai trabalhar. Por quê? Para a gente evitar... professor, você pegou uma questão do livro, usou o material, mas daí aquela questão estava com erro. Então, aí a gente elimina esta variável, tá? Porque serão questões... Por outro lado, não vai ter na internet pronta. Vocês vão ter que realmente pegar a questão e fazer a continha. Mas ninguém morre por causa disso. Concordam comigo, galera? Ninguém morre, né? Se faz a continha ali e tal, calculou, manda exatamente no mesmo formato que foi anterior. O que eu quero testar é só uma forma de confirmação, tipo um e-mail para vocês receberem a confirmação de que vocês fizeram a prova, né? Tipo, como foi o formulário que vocês receberam lá, né? Vocês receberam a mensagem que tinham feito o formulário. Mais ou menos isso. Eu só quero fazer isso só para, digamos assim, melhorar a eficiência do processo. Só, nada demais. Em relação às outras provas, que são as provas interativas, blends, etc., etc., serão institucionais de 4 a 10, como está lá no nosso calendário, é de 4 a 10. Beleza. Neste caso, estas provas em si, eu acredito que serão pelo AVA, e eu acho, tá? Acho, não tenho informação, que vai ser assim: abrir uma janela 19 horas no dia tal e fecha 21 horas. Vocês têm 2 horas para preencher lá, fazer um formulário, enfim, qualquer coisa do gênero. E o que eu falei? Se vocês forem fazer e tiverem problema, fizeram lá, printa as telas, né? Printa, vai tirando print, opa, tá aqui, deu problema, tira o print, opa. Por quê? Se você printou, não, tá aqui, eu fui tentar fazer, eu tirei uma foto com o celular ali, que seja, você registrou que você tentou fazer e deu um problema no sistema, a partir daí o problema não é de vocês, é do sistema e a coisa tem que ser resolvida. É isso que eu falei. E daí, para vocês não se sentirem assim desamparados neste aspecto, eu falei, me procura. Professor, mas eu sou do curso de mecânica. Me procura igual, não tem problema nenhum. Eu sou da produção. Me procura igual. Eu vou daí ajudar vocês a ver a forma de resolver. Aqueles que tiverem problema. Então, para quem chegou depois, este foi o tema que a gente trabalhou. Ok? Então, vamos para a nossa aula. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos para a aula. Tá? Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, nós vimos, e eu já falei para vocês, nós temos de grau de dificuldade nessas unidades 1, 2, 3 e 4 de resistência, nós temos na unidade 3 a pior, né? E o maior grau de dificuldade e pior conteúdo, digamos assim, dizendo que envolve bastante trigonometria, é um pouco mais complexo, tá? Então, a unidade 1 e 2 é mais tranquila, a 3 foi bem complicada, tanto que eu usei 4 aulas ao invés de usar 3, usei 4 e deixei a unidade 4 com 2. Então, tirei uma aula da sessão 4 e joguei essa aula na sessão 3. Porque eu sei que é mais complicado, eu sei que é mais difícil, né? Então, é o que gera maior dificuldade para o aluno. Então, esta agora é mais tranquila? Sim. É muito tranquila essa matéria, tá? A unidade 4 é muito mais fácil para entender, para aprender, do que a unidade 3 foi, tá? E ela envolve conceitos que vocês vão usar direto, tá? Então, vamos lá. Tensões no regime elástico. Análise preliminar das tensões em um eixo, tá? Nós vamos trabalhar
basicamente com torção, né? Mas o que seria torção? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho o eixo e eu vou ter um momento para cá, outra rotação para cá. Esta rotação em si, esse momento aqui, a gente chama de torção. Olhando assim, pensando como peça mecânica, olha esse eixo aí de uma tração 4x4. O que ele faz? Você tem dois sistemas conectados nas pontas das linhas amarelas. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ó. Esta peça e essa peça. O nome dessas peças, pessoal, se chama cruzeta. Ok? Então, este cara faz o quê? Ele vem lá do motor, jogando torque aqui para trás. Ele vem, ó, transfere, tá? E aqui ele executa este movimento torsor. Ok? Então, seria isso. Isso é o quê? Um eixo de torção numa tração 4x4. Numa viga de concreto armado, está ali, ó, representado. Eu sofro torção na viga? Claro que sim. Imagine que você fez uma viga em balanço, uma sacada, tá? Imagina, vamos lá comigo, usando a cabeça, imaginando. Ela vai 2 metros para fora. E eu tenho uma viga ali, posicionada nesse sentido de 2 metros, e eu tenho essa viga na extremidade. E por questão de lógica, ao ter carregamento na própria laje, essa viga é submetida ao efeito de torção. Tá? Agora, imagina que eu tenho a viga e saindo dela uma laje, uma marquise, por exemplo, ela sofre torção. Essa torção, ela está ali, ó, marcada, ó, tá? Estas aqui, ó, são as bielas comprimidas. E essa aqui é o que ela faz na peça, ó, a torção, no concreto armado. Estas bielas comprimidas, vocês vão estudar no futuro, pessoal da Civil, que aqui ficam posicionados os nossos amigos estribos, ok? Então, resumindo, a tensão de cisalhamento no eixo circular. O que acontece? Se eu for torcendo, levando ao limite, eu vou acabar cisalhando, né? Por torção. Mas como assim? O que é torção, professor? Eu ainda não entendi. Então, olha lá. Olha o exemplo aí prático de torção. Dá uma olhadinha como é que é. Né? Não precisa falar nada, não. Dificilmente alguém já não teve que fazer isso aí na vida. Torcer uma toalha, alguma coisa, uma roupa. Olha ali. Então, é isso mesmo. Você pega com uma mão, você gira para um lado, com a outra você gira para o outro. Sentido oposto. Ao fazer isso, você gera torção, ok? É o que a gente está estudando. Imagina que você faz isso com muita força. A mão direita e a mão esquerda, né, estão indo para lados opostos, mas com muita força. Você vai fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai rasgar o tecido. Então, isso é movimento torsor, e aí você vai rasgar o tecido. Quando você rasga o tecido, você está fazendo o quê? Cisalhamento. Né? Por quê? Porque aqui nós somos chiques, a gente não rasga nada, a gente faz cisalhamento. Ok? A gente faz cisalhamento. Este cisalhamento, aqui, ó, é dado. Está na nossa tela. Imagina que eu cortei a seção no meio aqui, peguei bem no meio a seção C, cortei, e olha lá, eu tenho um movimento para cá, outro movimento para lá, como se eu torcesse a roupa. E aqui eu vou gerar, né, através de um diferencial de força, o cisalhamento. Tá? Então, baseado nisto, a tensão de cisalhamento em um eixo circular, nesse diagrama de corpo livre,
A seção transversal C apresenta as forças internas de cisalhamento. DF. Forças internas de cisalhamento. Opa, volta essa e volta aqui. Volta mais uma. Ó, este cara aqui, tá? Gera aqui, ó, tensões de forças. Você está torcendo, mas se você cortar a seção que você está torcendo, ela vai estar acontecendo isso, vai estar gerando vetorizinhos de força ali dentro. Ok? Então, se eu pegar e for trabalhar com ela, pensar nas distâncias perpendiculares até o eixo, eu tenho aqui, ó, né? Dado o meu DF, que é um diferencial de força interna de cisalhamento, com distâncias perpendiculares dado por ρ. Então, eu tenho o quê? Força vezes distância. O que é isso? Vocês já ouviram isso aí em algum lugar do passado. Lá na unidade 1, 2, vocês viram isso aí. Na unidade 1, principalmente. Força, exatamente, momento. Só que daí aqui a gente não chama de momento. A gente chama de trabalho. Ou de torção. Ou de torsor. Só. Entenderam? Então, não é nada fora da casinha. A gente já viu isso. Tá? E nós temos a tensão de cisalhamento dada em função desse momento torsor. Ok? Então, se nós pegássemos uma barra, pega uma barra, tá aqui, eu peguei este quadradinho aqui e comecei a rotacionar. Olha lá, ó. Olha o que acontece, ó. Olha a formação das aletas. Este cara que vai estar sofrendo esta tensão cisalhante. Tá? Então, ela provoca uma tensão de cisalhamento nas faces perpendiculares ao eixo longitudinal. Então, aqui, faces perpendiculares ao eixo longitudinal. E gera o cisalhamento. Tá? Então, tensões no regime elástico. Então, para um material elástico linear, a lei de Hooke se aplica para tensão e deformação de cisalhamento, conforme vimos na seção anterior, expressa pela equação tensão de cisalhamento, o G, que é o módulo de elasticidade, e o gama, que representa o quê? A deformação por cisalhamento. Tá? Então, como o torque é verificado a partir do centro da circunferência, não há uma tensão de cisalhamento no centro. A tensão de cisalhamento, ela é crescente para a parte externa. Vamos voltar aqui na figura, olha só. Então, eu não vou ter ela aqui, eu vou ter ela aqui, ó. Aqui é o máximo, daí ela vem para cá. E faz sentido? Faz sentido. Se vocês pensarem no objeto que você já torceu até ele quebrar, o que aconteceu? Ele começou a quebrar de dentro para fora ou de fora para dentro? De fora para dentro, tá? Por exemplo, pega um pão, aquele pão baguete, com uns 2, 3 dias, um pão já duro, velho. Se você for torcer ele, você vai ver que ele vai romper, ele vai cisalhar, e vai ser de fora para dentro, tá? Então, essa é a ideia. Isso aqui, ó. A minha tensão é 0 e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ela chega aqui, ó, neste ponto externo, é onde ela é máxima. Tá? Então, eu, por exemplo, eu posso ter seções tubulares, onde eu vou ter uma análise de tensão. Como assim tubular? Claro, pensa. Você tem... A gente viu ali o eixo. Mas aquele eixo pode ser vazado? Pode. Mas vamos pensar em outras seções tubulares metálicas que vão sofrer esforço torsor. Né? Então, na verdade, eu vou ter o esforço torsor sendo aplicado aonde? Na superfície de borda. Ou seja, no centro eu não tenho torção. Tá? Eu não tenho ação. Eu vou ter na borda. Então, aí eu vou fazer o quê? Geralmente eu vou ter, se este é C2, que vem daqui até aqui, e C1, né, vem até aqui, ou seja, se eu pegar C2 menos C1, opa, eu achei o quê?
eu achei a minha espessura. Então, a gente vai ter lá na frente a relação entre os dois, tá? Entre a minha seção oca. Eu vou ter, na verdade, o quê? Eu vou ter que subtrair da seção. Eu vou ter aquela seção calculada como se ela fosse cheia, e aí eu tenho que calcular outra seção. E eu subtraio. Só que eu faço isso de forma junta, né? Para eixos vazados, olha aqui, ó, C1, C2. Tá? Então, a tensão mínima é C1 dividido por C2 vezes a tensão de cisalhamento máxima. Ok? Então, pegando novamente a nossa equação, onde a gente já tinha visto aqui, correlacionando, pega aqui, substituo neste cara, tá? A integração do último termo da equação, este cara aqui, representa o momento polar de inércia da seção transversal, o J, em relação ao eixo calculado pela equação. Tá aqui. Então, a tensão máxima de cisalhamento é dada dessa forma. Ó, eu tenho o momento torsor lá, ou torção, tanto faz, né? Tem o C, que é o quê? O que é o C? A gente viu ali que é o raio, e o J, que é o quê? O momento polar de inércia. Momento de inércia. Por que polar? Porque a gente está trabalhando com figura circular, tá? Então, só por isso. Então, isso aqui é a fórmula para cálculo da torção. Ou seja, tudo isso que a gente viu para chegar nesses dois caras aqui. Então, esses dois caras aqui, seria mais ou menos isso. Agora vamos dar uma olhada nesse momento polar de inércia. Então, a tensão de cisalhamento tem um eixo maciço e um eixo vazado. Tá? Então, a gente já viu a relação de eixo maciço e eixo vazado, mas agora vamos estudar melhor essa coisa. Então, o momento polar de inércia, que é representado pela letra J. Observa que este cara dá ali para mim a minha equação. Meio, né, de πc na quarta. Então, é o momento torsor para seções circulares. Isso vocês estudam, acho que lá em física, alguma coisa. O raio é expresso pela letra C. Tá? Então, pela letra C. Então, você gera o momento torsor. É como se você pegasse aqui, ó. Eu peguei um fragmentozinho aqui, ó. Esse fragmento. Opa, esse fragmento tem uma área, então é diferencial de área, tá aqui. Ah, ele vai sofrer uma tensão máxima de cisalhamento, tá aqui. É isso que a gente analisou, tá? E aí aqui analisamos ele agora como se fosse no 3D. Ele vai ter a tensão de cisalhamento para cá e para cá, que é o que gera a ruptura. Tá? Então, vamos a um exemplo. Na verdade, a dedução das fórmulas por integrais, ela é mais, assim, um pouco mais assustadora, tal, mas não é... Integral é um conceito que vocês aprenderam. Eu acho legal colocar, eu poderia ter omitido as integrais? Poderia. Vocês iam entender? Iam entender. Mas por que eu coloquei? Porque é o seguinte, vocês ficam estudando essas porcarias dessas integrais por, sei lá, quantos períodos? 2, 3, 4 períodos? Pô, então tem que ver onde é que usa esse negócio, onde é que isso aí se aplica, né? E onde se usa. Então, por isso que eu mostro. Ah, vou ficar fazendo a dedução, o cálculo. Não vou fazer a dedução e não vou cobrar. Por quê? Porque vocês já aprenderam integral. Ali é integral, né? Integral simples, de um único eixo. É uma dx ali, tá? Então, muito fácil, que vocês aprenderam lá atrás. Então, não preciso ficar repetindo o que vocês já sabem, ok? Mas eu mostro para vocês saberem, ó, eu uso... Ah, então eu sofri que nem um louco, um coitado, para aprender essa porcaria por causa disso. Ah, entendi. É essa a ideia.
tá? Então, os exercícios que vocês vão enfrentar vão vir dessa forma. Esses são os cálculos que vão vir para vocês. Então, a figura, esses exercícios, assim, o que eu fiz? Eu tentei filtrar o besterol. Ah, porque isso é uma peça de uma fábrica, isso não me interessa. Me interessa o quê? O que eu preciso calcular? Então, eu cortei. Então, você pode ver que o enunciado está mais curto. Tá? Então, a figura apresenta um diagrama de distribuição de tensão, de cisalhamento em um eixo maciço. Então, primeira coisa, pessoal. Eu tenho lá C, C1 e C2. Quando eu uso C1 e C2, quando meu eixo é vazado. Quando meu eixo é maciço, eu uso C. Essa é a regra, não é? É. Tá, legal. A gente aprendeu isso aí. Então, ele me dá ali. Ele está querendo saber o quê? Ele quer saber o torque. Ele quer saber o torque, mas ele me dá o quê? Ele dá o cisalhamento que estava acontecendo ali. Então, a tensão máxima de cisalhamento. Está ali, ó, 56 MPa. Então, e ele me deu o C, não deu o C? Deu, olha ali, ó, 50 milímetros. Então, ele fez o quê? Ele pegou e me deu o quê? Tensão de cisalhamento. Cisalhamento. Ó, este cara. E é o mesmo. Professor, eu tenho que usar. É o mesmo. Ele está querendo representar o seguinte, ó. Que isso está ocorrendo aqui, está ocorrendo aqui, está ocorrendo aqui, está ocorrendo aqui, está ocorrendo aqui e aqui. Entenderam? Então, por isso que ele deu. Então, tá aqui, ó. A seção, o meu cisalhamento tá ali. Beleza? Então, tá. Ó. Ele deu o cisalhamento, e ele deu o meu C, olha só, que é o raio. Tá? Então, aí o que ele faz? Para resolver, ele converteu para 56,10 na sexta Pascal. E ali ele converteu para 0,05 metros. Para quê? Só para facilitar a resposta. Nada de mais. Tá? Então, olha só. Com isso, devemos primeiro calcular o momento polar de inércia, o meu J. E olha como é que é. Para calcular o J, eu preciso de quem? O J depende diretamente de quem? O J depende diretamente, pessoal, do C. Tá? Ou seja, do meu raio. Tá? Ou seja, tendo raio, eu calculo o meu momento de inércia. É direto. Daí, aí, olha só a fórmula. Essa é a fórmula. Professor, eu vi essa fórmula em algum lugar do passado. Será que você viu? Será? Ó. Tá aqui. Então, o exercício deu para mim o quê? O exercício fez assim. Vamos só dar uma geral nele. Ele me deu esse cara. Ele quer saber este cara aqui. Ele me deu o C? Me deu. E ele me deu o momento de inércia? Não me deu, mas me deu o C, que eu obtenho o momento de inércia. Então, eu consigo calcular? Sim. Consigo responder? Sim. Olha só. Calculamos aqui a aplicação direta na fórmula que foi dada, aos 56, que a gente tem lá. O J, ó, daqui, ó, veio daqui. O J, e esse aqui é o nosso C que foi dado. Aí ele calculou. Tá? Então, dessa forma, identificamos que o torque de 11 kN por metro proporciona uma tensão máxima de cisalhamento na barra de 56 megapascal. É interessante salientar que não importa de qual material a barra maciça é feita. A tensão e o torque serão sempre os mesmos para um raio de 50 milímetros. Tá? Então, por que ele está afirmando isto? Por que ele está afirmando isto? Será que ele falou besteira? Ó, ele está falando aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Serão os mesmos para um raio, né? E não depende do material. Como se isso aqui for plástico, metal, aço. Bom, para calcular este carinha aqui,
ele é diretamente proporcional ao quê? Tensão de cisalhamento e o seu raio. O J é direto do raio, né? O J vem do raio, o meu momento de inércia polar. O meu momento polar aqui, ó, de inércia polar. Então, se eu tenho a tensão de cisalhamento e tenho raio, eu tenho como determinar o torque independente do material? Sim, independente do material. Por quê? O que eu teria associado a um material? Aí que está. A gente tem que evoluir da afirmativa, porque daí eu estou dominando o conteúdo. Se eu tivesse ali, por exemplo, um módulo de elasticidade. Então, quando eu estou trabalhando com questões que envolvam um módulo de elasticidade, eu estou trabalhando diretamente com características do material X qualquer. Tá? Por quê? Porque eu usei o módulo de elasticidade. Usei o E, aquele módulo de elasticidade, adeus tia Chica, já era. É propriedade específica de um determinado material. Agora, se eu não tenho este material, não foi dada essa associação, então se aplica para qualquer material. Professor, mas espera aí, então poderia ser de madeira? Poderia. Poderia ser de metal? Poderia. Mas o metal tem uma resistência muito maior que a madeira. Ok. Mas a questão não é essa. A questão é a proporcionalidade. O torque, ao ser aplicado, é assim que a gente lê, o torque, ao ser aplicado num raio de 50 milímetros, com uma tensão de 56 MPa, vai gerar este torque aqui, independente de qualquer material. Tá? Então, esta é a análise a ser feita. E agora a gente vai trabalhar com o conceito de dois materiais. Antes disso, perguntas e dúvidas. Entenderam essa primeira colocação, essa primeira resolução, pessoal? Sim. Tá. Então, viram que a aplicação básica de fórmula, né? Não é uma coisa tão assim, capciosa. Para elementos de eixo vazado, pessoal, não é muito diferente, não. Por quê? Nós vamos ter dois raios, um interno e o outro externo. A gente viu lá atrás naquela figura, mas é isso. Ou seja, se eu tenho dois, ele é vazado. O que eu faço? Na verdade, eu estou desconsiderando o eixo, ou a parte do meio. Né? Então, como assim, professor? Vamos brincar com o torque dos 50, que a gente acabou de calcular? Vamos voltar aqui nesse cara? Tá aqui, ó. Tá? Ó, dos 50 milímetros. Gerou um torque de 11 kN. Então, ou seja, eu tenho uma seção C de 50 milímetros. Ela me gerou o quê? Um torque de 11 kN. Não foi isso? Foi. Por metro. Tá? 11 kN por metro. Beleza. Mas ela era uma seção o quê? Maciça. Imagine que agora eu quero saber uma seção oca que tem os mesmos 50, só que ela tem 40 na parte interna. Ou seja, é uma casca de quanto? De 10. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que considerar, eu tenho que calcular o mesmo 50 chegando no 11, e aí eu tenho que calcular o interno de 40 e tirar 40 menos, ou seja, 50 menos o 40 vai me dar o de 10 ali. E é isso que ele faz na fórmula. Olha só. Ó, né? C2 menos C1. 50 menos 40. É isso que ele faz na fórmula. É isso que ele faz na fórmula. Tá? Então, da mesma forma que ocorre para o eixo maciço,
As tensões cisalhamente distribuídas no plano da seção transversal do eixo vazado variam ao longo do raio, da forma linear, conforme a minha figura. Agora sim, olhando a figura. Olha só. Né? Então, aqui, ó, eu tenho esta aqui é a seção maciça. No nosso exemplo matemático, é o meu 50. Esta aqui, ó, daqui até aqui, é o meu 40. Então, 40 menos 50, ela vai me dar a tensão de cisalhamento, vai me dar o torque resultante naquela casca de 10 milímetros. Esse é um grande barato, pessoal. Por quê? Este estresse, essa tensão, as peças mecânicas são submetidas e elas precisam responder a essa tensão. Tá? Então, eu vou calcular da forma inversa. Como assim, professor? Para um torque de tanto, qual a espessura admissível? Considerando, evidentemente, a coeficiente de segurança. Mas desde que eu fique dentro da minha margem de segurança, dentro do meu limite de segurança, eu faço esse cálculo. Então, é muito legal. É muito legal. Porque você está vendo exatamente como se calcula e como se faz esse tipo de cálculo. Tá? Então, exemplo da página 161. Então, isso aí está lá no livro? Está lá no livro. Né? A diferença é que eu fiz o exercício, analisei e fiz os cálculos. Então, olha só. Nós temos a figura que apresenta as dimensões de um tubo sob o esforço de um torque T. O torque é dado ali. Torque T, tá? Determine o maior torque que pode ser aplicado, sabendo que a tensão de cisalhamento é 120. Olha só, vamos analisar. Ele quer saber o amarelo. Tá bom. E ele me dá o quê? Ele me dá verde. Ele me deu o quê? Tá, ele quer saber esse cara. Ele me deu tensão de cisalhamento. Então, ele me deu este cara aqui. Opa, foi demais. Ele me deu este cara aqui. Verde. Tá. Então, ele me deu este cara? Não. Ele me deu de forma indireta. Ele me deu este cara sendo este daqui menos este. A minha seção de cálculo, na verdade, é quanto? 20. 60 menos 40, 20. Então, mas, ou seja, eu tenho como obter esse aqui? Tenho. Se eu tenho esse, indiretamente eu tenho este. Então, eu tenho como calcular o torque? Tenho. Essa é a análise que a gente faz. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar com o que eu preciso calcular, né? O meu momento de inércia polar. E eu vou trabalhar com quem? Com os meus amigos ali. Com os raios. Professor, mas ali era 60 e 40. Era 60 e 40, é verdade. Mas era o quê? Diâmetro. C não é diâmetro, é raio. Ok? Então, aqui entra com dados de raio. Cuidado, porque é uma coisa muito simples e fácil de errar, mas é boba também, né? É boba também. Por quê? Nós temos que lembrar que estes caras são raios. Entrando com os raios, né? Um raio de 60, um diâmetro de 60, o raio é 30. Um diâmetro de 40, o raio é 20. E olha só, como é que está sendo feito? Este menos este. Por que este menos este? Por quê? Eu quero saber isso aqui. Tá? Vou trocar o pincel. Aqui que esse pincel sinistro não está dando certo. Aí. Eu quero saber isto aqui. Tá? Isto. Então, isto é muito diferente disto.
Eu tenho muito menos material para ser considerado. Então, eu tenho que fazer este daqui menos este daqui. E é o que ele faz? É o que ele faz. Ele não fez nada além disto. Olha só. Isso menos isso. Cheguei ao meu J. Dever de casa para vocês. Né? Vamos lá. Eu quero, vou chamar de JE e JI. Como assim, professor? Quem quiser, pega a calculadora. Estou pegando a minha aqui, pega de vocês aí. Eu vou calcular a equação da seguinte forma. E vai que mentiram para mim, vocês estão acreditando tudo assim, de graça? Eu vou fazer este cara aqui e depois eu faço o cálculo desse outro cara. Do J externo menos o J interno. Para ver se dá aquilo ali mesmo. Vai que mentiram para mim. Então, vamos lá. Eu tenho meio, né? Meio. Eu tenho π. Eu tenho π. E eu tenho o quê? Eu tenho o C2.03 na quarta vezes. Eu tenho 1,27, o externo deu 1,27 vezes 10 na menos 6 metros na quarta. Senhor, você não está mentindo? Não estou mentindo. Ó. Vocês conseguem ver a calculadora, galera? Sim ou não? Não. Não? Então, calma lá, vamos voltar aqui. Agora sim, agora vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Consegue ver ali, ó? Vou mudar o ângulo aqui, vamos ver. Vou apagar a luz de cima que está refletindo. Não, é essa que reflete. Da luminária aqui. Não. Que miséria, não sei qual luz que reflete. Mas conseguem ver ou não o valor ali? Sim. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá. Vou voltar lá e vou calcular agora relativo a este aqui, que é o externo. Tá? Então, eu tenho novamente meio de π vezes, aí eu tenho 0,02 na quarta vezes. Olha só. Opa, deixa eu sair daqui. Vou sair. E olha só. Tá? Calculei. Aí eu dou um menos. Olha o resultado. 1,021. Se a gente voltar lá no exercício, voltando no meu exercício, 1,021. Deu certinho. Tá? Qual a possibilidade de não ter dado certo? Estar errado algum número ali que foi digitado. Fora isso, a física e a lógica dizem que tem que ser assim. Ou seja, sessão vazada, tem alguma coisa de mistério? Não. Mesma coisa do anterior. Esse é o cara eu tenho, esse cara eu tenho em função desse, calculei esse. Tá aqui. Tá? Então, eu calculei o torque, mas ele não quer saber do torque. Ele não quer saber do torque. Olha só. Determine o maior torque que pode ser aplicado sabendo da tensão desse desalhamento. Ele quer saber do maior torque, não é? Eu quero saber o torque. Não, é o maior torque, tá? Então, ele quer saber o maior torque que pode ser aplicado. Então, o que acontece? Então, esta tensão de cisalhamento é o quê? A máxima. Tá? Atuando aonde? Na borda externa. Lembram que eu falei? Ó, tá aqui o círculo. Tá aqui o outro círculo.
e ele vai daqui para cá, só que ele começa a... Vou apagar o C e vou fazer o C maior aqui, mais bonito, mais chique. Olha só. Vou trocar a cor. Ó, olha só, nós calculamos o quê? Tá? Neste ponto aqui. Neste ponto aqui. Certo? Então, este ponto, ó, é a tensão atuando o quê? Na borda externa do tubo. Por ser um elemento vazado, podemos calcular a tensão mínima que ocorre na superfície interna. Então, ou seja, nós calculamos a tensão na parte externa. Lembrando que o nosso diagrama faz isso aqui, não é? Ó, essa parte aqui não tem, essa parte veio de louco, ó. É isso aqui, ó, nosso diagrama lá que a gente viu. Então, ou seja, o que acontece? Nós calculamos aqui, ó. Este é o ponto máximo, tá? E aí ele calcula, depois de calcular o máximo, ele calcula a tensão mínima, né? Então, não foi o que foi pedido no exercício. Ele calculou ali só para mostrar como demonstração, como exemplo. Ó, ele pediu o quê? Maior, tá? Dado a tensão de cisalhamento. Então, para uma tensão de cisalhamento de 120 MPa, nós vamos gerar um torque. Tá? E este torque está acontecendo aqui, na borda externa. Beleza? Então, tá aqui. Meu torque foi esse, de 4,08 kN por metro. Este foi meu torque. Para quanto? Uma tensão de 120 MPa. Agora, eu tenho os dois raios, tenho a tensão máxima, eu posso calcular o quê? A tensão mínima. Então, 80 MPa é a tensão mínima de cisalhamento ocorrendo aonde? Na borda interna, na parte interna, tá? Não mais externa, e sim na parte interna. Então, repare que faz sentido? Claro que faz, o meu diagrama é triangular, né? Ele vai pegar primeiro na parte externa e vai vir para dentro. E a gente viu que no centro é zero. Então faz todo sentido. Ok? E aqui nós teríamos mais um exemplo que seria relacionado. Este exemplo seria relacionado lá o início, que mostrou aquele eixo de tensão, etc. Tá? Então, verificar a tensão de cisalhamento no eixo de transmissão do modelo anterior para um torque, né? E para um motor que gera um torque, o motor gera um torque de 2.000 newton. O eixo de transmissão do modelo é feito com um tubo de diâmetro, olha lá, externo e interno. Quando ele começa com essa palhaçada de diâmetro interno e externo, eu sei que eu vou usar quem? C1, C2. Eu sei que ele vai me dar essa correlação. Isso tem que ser automático, tá? Isso tem que ser automático. E ele me deu o quê? Tá? Olha ali, não cai do céu, não vem de graça. Ele me deu diâmetro. Eu não sei calcular com diâmetro, eu sei calcular com raio, tá? E ele me deu o torque, olha ali o torque. Quanto que é o torque? 2.000 newton por metro. Então, pessoal, olha só, se eu tenho diâmetro interno, diâmetro externo, ou seja, eu tenho os raios, né? Eu tenho quem mais? A seção é 10 milímetros, é o que a gente está vendo aí. E eu tenho quem mais? O momento polar de inércia, o J. Ok? Então, se eu tenho aí, ó, a tensão de cisalhamento admissível é de 200. E ele quer o quê? Calcule uma nova espessura para o eixo. Então, primeiro, qual que é a espessura atual desse eixo?
Se ele tem 65 externo, 55 interno, ele tem 10 milímetros e um raio de 5 milímetros, né? Mas ele tem, vamos lá, 10 milímetros de espessura. Então, ele fez o cálculo como? Primeiro, ele pegou e dividiu, ó. Só obteve os raios, dividindo o diâmetro dado. Normal. Calculou, ó, usando os dois, C1, C2, o J. Calculou a tensão máxima de cisalhamento. É essa aqui. Então, a admissível é 200. Ele chegou em quanto? 71. Ô, tá sobrando. Tá sobrando esse negócio. Então, ele vai fazer o quê? Aqui tá errado. Aqui é 76,1. É essa aqui, tá? É essa aqui, ó. 76,1 aqui. Então, eu vou apagar tudo a bagunça para mostrar certinho. Ó. Esta aqui é essa aqui. 76. Aqui é um 6. Então, dessa forma, o eixo de transmissão existente atende às condições do projeto para o novo motor. Ok. Mas eu posso calcular o novo raio? Posso. Como que eu vou fazer este novo raio? Eu vou manter o diâmetro atual, né? E vou tirar a espessura. Lembra? A espessura era de quanto? 10. Então, eu vou deixar o C1 como incógnita. Porque eu tenho tudo? Tenho. Eu tenho a tensão de cisalhamento máximo, tá? Eu tenho o torque. Eu tenho eu tenho o diâmetro, né? Que vai, do C2, que vai me dar, consequentemente, o raio do C2, e aí o C1 eu não tenho. Aí eu calculo. Cheguei no valor de C1. Então, aí, ó, E de espessura de C2 para C1, 1,6. Tá? Só que, para efeito de comparação, calcular a espessura do eixo existente, que era 5, né? Lembra que eu falei? Era 10 raio 5. Então, a gente calcula sempre em função do raio. Então, ou seja, era 10 que virou 5, agora é 1,6. Eu posso usar 1,6. E assim é feito. Tá? E aí se faz o cálculo. Dúvidas, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim, professor. Então, beleza. Então, pessoal, nós teríamos mais um exercício para fazer. Tá? Porque é esse aqui, o da página 164. Então, para o motor de engrenagens apresentado na figura, ó, ele me dá o quê? Torque de 15. Sabe-se que a tensão de cisalhamento admissível? Me deu a tensão de cisalhamento. Qual deve ser o menor diâmetro necessário para o eixo? Agora ele quer um eixo o quê? Maciço. Eu não sei este, cara. E também não sei este cara, né? Porque este cara é função deste. Então, aí eu vou calcular estas duas incógnitas. Como? Substituo. Tá? Momento de polar inércia. Ele usou aqui até o diâmetro, por quê? Porque ele, para já dar a resposta em diâmetro. Ah, professor, se eu quiser fazer... Ó, ele fez isso aqui. Sinceridade, se fosse eu, não faria. Eu trabalharia com o C direto, porque a conta fica mais simples. Depois, lá na frente, eu multiplico. Tá? Mas cada louco com a sua mania. Aí ele calculou o diâmetro direto. Lógico, né? Daí ele conseguiu calcular o diâmetro direto. Tem essa vantagem. Tá? Mas não é... Ou seja, resumindo, nessa unidade 4.1, as aplicações relativas são assim, pessoal. Não tem nada fora da casinha. Tá? É tudo correlações entre o meu J, que é momento de inércia polar, que ele é dependente, por sua vez, do raio, né? Então, eu tenho aqui, são 3 variáveis. O C, que é o meu raio,
o torque e a tensão de cisalhamento máximo. O J não é variável, porque o J depende do C. Então, são 3. Em cima dessas 3, eu construo todas as demais soluções. Tranquilo essa aula, pessoal? Alguma dúvida? Tá. Então, beleza. 5 minutos de recreio. Vocês tomarem uma água, né? Dá uma descansadinha e voltamos para a gente fazer a próxima aula, tá? Como a gente tem mais uma aula dia 28. Mas eu quero fazer o quê? Nós vamos começar a 4.2? Vamos. Mas a gente não precisa terminar ela, mas a gente faz meia aula. Porque daí, na semana que vem, a gente faz mais meia aula. Pode ser? Então, vamos para o nosso café.